Você está ouvindo um episódio participante da campanha O Podcast é Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast é Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts. Olha, Cast Agro está na área e eu já quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito ainda, deixar o seu like, o seu curtir aí, compartilhar esse episódio com outras pessoas, porque aqui tem muito conteúdo para você que vive e que faz o agronegócio. E eu quero agradecer aos nossos parceiros. Se você precisar de serviços ou produtos em aço, é só procurar a Tec Aço aqui em Rio Verde, falar com o Bruno ou com o Lubão, ali no DIMP. Agradeço também a TRR PetroRio, que está aí num processo muito interessante de expansão. Além de Rio Verde e Portelândia, eles estão com novas bases em Jataí e construindo uma em Caiapônia. Se você precisar de diesel e lubrificantes ou então abastecer o seu gerador, é só contar com a TRR PetroRio. E agora nós vamos para o nosso bate-papo. E esse bate-papo de hoje, ele é muito especial porque eu recebo aqui no Olha Cast Agro uma mulher que tem falado muito pro agronegócio, a respeito do agronegócio, entende de coisas que eu não entendo e ela vai falar pra gente aqui. A gente recebe hoje a advogada Patrícia Rodrigues, que é especialista em direito do agronegócio. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu em estar aqui com vocês para falar um pouquinho do agro, né? Um pouquinho desse setor aí muito importante para o nosso Brasil e para a nossa cidade também, né? Ô Patrícia, a gente vai começar por um tema que tá super em alta e tá quente, né? Tá todo mundo falando, borbulhando, que é a questão da reforma tributária, que é o assunto do momento. E aí eu queria já te perguntar, assim, quais são os impactos, né, dessa reforma para o setor do agronegócio, assim, os principais, talvez? Essa reforma tributária, ela é muito preocupante para o setor do agro, porque a gente gosta de falar que ela tá um cheque em branco, né? Nela tem 57 menções referentes à lei complementar. Então, assim, tudo está sendo discutido depois por lei complementar, né? Que nós sabemos que é muito mais fácil de aprovação. Então, a gente vê, assim, vários impactos negativos, alíquotas, né? A gente tem ali uma ideia, uma projeção do que pode ser, mas também não temos uma alíquota certa. Então, outra coisa é o imposto seletivo, que o pessoal vem falando muito, que é o imposto do pecado, né, que para desestimular aí o consumo de alguns produtos. Então, com isso, vai aumentar a carga tributária de refrigerantes, bebidas alcoólicas e também agrotóxicos, que nós sabemos também que, né, os defensivos agrícolas são importantes, né, para a tecnologia do campo, para a produtividade. Então, com isso, vai aumentar a carga tributária, né? E o pequeno produtor, que nós sabemos que é 90% dos produtores rurais, ele não vai conseguir, né? A gente vê aí um futuro que ele não vai conseguir se permanecer no mercado, porque ele não consegue, ele é um tomador de impostos, né? Ele não consegue jogar isso para frente. Ele não consegue, ele chega nele e ele vai vender pelo preço que está o mercado, né? A soja, o milho, então ele não consegue jogar. Então a gente vê aí um futuro preocupante se a gente não conseguir algumas correções no Senado, que agora segue para o Senado. Então, se a gente não conseguir algumas correções, a gente vê aí para o setor do agro um futuro aí incerto. Essa carga tributária, ela afeta diretamente, quero te perguntar se ela afeta os diversos níveis do agronegócio, ela afeta desde o produtor, as indústrias de beneficiamento, é em escala isso? É em escala, né? A gente vê, lógico, alguns setores mais prejudicados, mas eu falo que até a população, né? Nós estamos aí. A gente viu um estudo de alguns supermercados, né? Porque tudo está muito incerto ainda sobre as alíquotas e tudo. Mas com um aumento na cesta básica. A cesta básica, em alguns estados, pode chegar a 1.400.
né? São os estudos aí de alguns supermercados. Então, a gente vê que vai ser, essa reforma tributária, ela está sendo discutida há 3 décadas, 30 anos, e ela seria para simplificar. E o que a gente tá vendo aí é que ela vai complicar mais. Então, ela não está simplificando. Está simplificando os impostos, mas ela está aumentando a carga tributária, que hoje é um problema que a gente tem, né, de bitributação, né, esse acúmulo de impostos, e ela veio para isso, mas na prática não está sendo assim, né, pelo que a gente tem analisado. Ela simplificaria esses impostos, essa junção de impostos, de nomenclaturas, que talvez nós, réis mortais, não sabemos, isso 5 acontece. impostos, né, vão fazer a junção deles e vão virar 3 impostos, né? Então, assim, só que mas esses impostos, eles estão sendo, de fato, reduzidos? Não. O que a gente vê é uma coisa muito incerta, né? Tudo está sendo delegado, a possibilidade de redução, né? Nesse texto fala de possibilidade de isenção, possibilidade, delegando para a lei complementar. Então, como que a gente sabe o que vai ser, né? O que vai acontecer aí para frente? Então, a gente pode, além de não ter isenções, que hoje a gente sabe que tem, depois ainda pode aumentar novos impostos, novas taxas, né? Porque o Estado vai poder, a lei complementar é muito mais fácil de ser aprovada, né? E vocês aí como consultores, né, nesse momento, é possível orientar o agricultor, as indústrias mesmo do setor? Haveria uma forma deles se prepararem assim para o que está por vir, né? E se existe alguma recomendação? Nesse momento não tem nem como a gente sugerir isso, porque seria muito incerto mesmo. Até o texto Então, a gente não tem certeza de nada. Seria incerto até fazer aí uma sugestão hoje, né, de forma precipitada mesmo. Esse texto ainda vai para o Senado, né? Só que a gente vê que eu como advogada, eu falo que todo o setor, inclusive os pequenos produtores rurais, eles têm que se preparar com uma assessoria jurídica, né, da sua confiança, também a questão aí de um contador, porque eles vão precisar. É complexo, né, essa questão de tributos. Então, eles têm que se preparar, contratando aí uma assessoria, que a gente vê que os pequenos produtores rurais, eles pensam, às vezes, assim, não é importante. Isso não vai me impactar. Isso não vai me impactar. Eu vou deixar para mim contratar um advogado quando, de fato, eu tiver um problema judicial. E nós sabemos que não. Nós trabalhamos muito nessa questão de evitar, né, os problemas judiciais. Então, e de ajudar muito também em uma consultoria jurídica, sobre também a questão da tributação no agronegócio, que é complexa. Então, eu acho que o principal ponto aí seria se cercar de pessoas capacitadas, especialistas na área, para poder se preparar para um futuro que a gente ainda não sabe qual vai ser, né? Na visão de vocês, esse prazo aí de período de transição que se fala, né, entre 2026 e 2032, é um prazo hábil para ser reajustado, para ser realmente falado, agora é isso que vai vigorar? A gente vê essa transição, ela vai ocorrer, e tanto que vai ser complexo, porque hoje nós temos 5, né? Vamos falar aí desses 5 impostos, né? Só que, na verdade, nesse prazo de transição, o produtor ele vai ter que lidar com 8, né? Porque a alíquota ela vai aumentando nessa transição e o ICMS vai, né? A alíquota dele vai diminuir. Só que, assim, ele vai ser muito mais complexo. Vai ser um período aí muito mais complexo. Então, eu não vejo essa transição também de uma forma ali, mas vai ser no futuro, só vai, né, em 2032. Não, esse período até lá, a partir de 2026, aí vai ser difícil. Ou seja, é ficar muito atento, ler muito, ter sempre muito atento. Alguém assessorando, acompanhando, né, Patrícia? Não dá pra gente deixar passar situações como essa, né? Não. Você falou, assim, 3 décadas aí em que se falava em reforma tributária, talvez a gente pudesse falar que nesse momento o ponto positivo fosse realmente colocá-la em aprovação, né? Não, na verdade, ficou 3 décadas discutindo algo para simplificar hoje, né? Porque a nossa tributação é muito complexa.
Só que, assim, a gente foi uma aprovação com 20 minutos antes, o texto sendo apresentado. Como que os deputados vão estudar isso, o impacto? Então, a gente não tem estudo de impacto do que pode, minutos antes, teve aí uma alteração, uma emenda. Então, assim, conheceram o texto e votaram. Eu acho que foi de forma mesmo muito irresponsável, porque deveria ter um estudo, um prazo, apesar de nós já estarmos discutindo há 30 anos, né? O texto em si teve mudanças 20 minutos aí. Então, é preocupante mesmo. E nós vamos, né, continuar falando sobre esse assunto à medida que vai acontecendo, os novos passos. E agora, Patrícia, eu queria te perguntar, né, conhecer, assim, eu já conheço, mas eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais de você, assim, de como que você decidiu se especializar no agronegócio, se houve em algum momento um start, uma inspiração para você. Sim, eu trabalho, né, no agro, tem já no meio do agro, vai fazer aí quase 20 anos, né? Então, eu trabalhava em empresa de máquinas agrícolas, depois, posteriormente, eu comecei a trabalhar no financeiro de um produtor rural. Isso antes de fazer direito? Antes de fazer direito. E quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de máquinas agrícolas, eu comecei a fazer o direito. Então, assim, já nesse momento, eu já comecei a apaixonar, né? Eu, assim, para ser bem sincera, no período de faculdade, eu pensava em ser Polícia Federal. Esse era o meu sonho, né? Acho que de todo mundo, né? Todo mundo que entra quer ser juiz, promotor, por aí. E depois que eu formei, aonde teve ali aquela decisão mesmo, foi quando eu me formei, eu envolvi na questão ali mesmo profissional em um processo, quando eu atuava no financeiro de um produtor rural, e ali começou a nascer aquela paixão por advocacia. Então, eu passei na UAB e comecei, e desde então sempre foi voltado ao agronegócio, por o meu meio, né? Sempre será aquele, então, desde o princípio, eu sempre advogo aí no agro e sou apaixonada por esse setor que eu vejo que só vem crescendo. Principalmente na nossa cidade, né? Uma região muito boa. Pois na nossa região ela é majoritária, assim, as empresas, né? Que ou são diretas ou indiretamente ligadas, servem o setor do agronegócio. E aí você, mesmo já tendo essa vivência com o campo, com o agronegócio antes de entrar no direito, depois que você ingressou, assim, quais foram os principais desafios? Os principais desafios é você ali começar a passar uma credibilidade, principalmente por ser mulher, que é um assunto que a gente, né, estava conversando. Por ser mulher, quando você entra, o agro, ele boa parte dele. Hoje eu já vejo um crescimento muito grande com isso, então a gente tem que falar sobre isso, porque a gente vê várias mulheres no agro, e essas mulheres são importantes, né? Mas no início a gente percebia essa dificuldade em ingressar naquele meio que é voltado por homens e passar a credibilidade, confiança. Então essa parte é complicado. Só que graças a Deus hoje a gente, com esse tempo que tem, e também assim vem melhorando muito o nosso Brasil, as mulheres vêm entrando no agro de uma forma muito forte. Mas se você pudesse falar, assim, para quem está te assistindo, principalmente mulheres, talvez mais jovens aí, como que você foi minando, assim, como que você foi se mostrando? Não, eu sei do que eu estou fazendo, confie em mim. Como que você desenvolveu esse processo? Pela firmeza, né? Eu falo que a gente tem que ter firmeza, postura, principalmente quando você está lidando com homens, e você tem que ter firmeza daquilo que você fala. Então, quando você passa confiança e você estuda, se prepara para o que você, né, para o que você vai oferecer para o cliente, você passa essa credibilidade. E eu falo que nós mulheres, nós temos ali um jeito diferente de lidar com as coisas também, principalmente em conflitos, que o meio do direito
nós vivemos de problemas, infelizmente. Então, a gente tem aquele jogo de cintura, eu falo, para resolver, para não criar mais, né, conflito, e sim amenizar eles. Então, eu vejo que nós temos aí algo importante, aí, um ponto positivo para nós mulheres no meio do direito e do agro, principalmente. E aí você tem visto mais mulheres advogadas atuando no agronegócio do que no passado. Há esse estímulo, há esse convite, assim, no seu próprio escritório, por exemplo, você também prioriza por mulheres advogadas? Sim, hoje no nosso escritório nós somos 7 advogados e 3 são mulheres. E sim, eu sempre priorizo a questão da mulher advogada, porque eu vejo uma diferença em nós, né? Lógico, não menosprezando, os homens são importantes, né? Mas nós mulheres temos sim algo importante no direito, a gente tem ali aquele, né, volta a falar, aquele jogo de cintura para resolver as coisas. Ontem mesmo eu tive em contato com uma advogada em São Paulo, resolvendo umas questões de um cliente, e ela me falou: nossa, doutora, como eu gostaria de lidar mais com mulheres nesse meio. Porque os homens, às vezes, é muito orgulhoso, leva tudo ali a ferro e fogo, e nós não, a gente tenta realmente resolver a situação. Então, eu acho que é muito importante. E assim como outros setores, no agronegócio também, a atualização ela tem que ser ali constante, né? Ah, constante. Todos os dias. Vamos falar aí sobre esse assunto quente, a reforma tributária. Todo dia a gente está lendo algo novo, né? Possibilidade de mudanças no Senado, impactos diferentes. Então, todo dia se especializando, todos os dias estudando, né, as possibilidades, até para você atender o seu cliente melhor. E a participação em eventos e feiras? Eu vi que você teve no ano passado o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Como foi se despertar para esse evento? Eu gosto muito de participar. Esses eventos eu vejo que são importantes, principalmente as mulheres do agronegócio. O ano passado nós tivemos lá no evento em São Paulo mais de 2.500 mulheres voltadas ao agronegócio. Então eu vejo, né, esse evento vai ocorrer esse ano novamente em outubro. Eu gosto de participar, eu gosto de me inteirar, né, do que está acontecendo, do meio ali, do agro mesmo, do setor, das mulheres, para a gente poder estar contribuindo mais no que a gente puder. E aí, falando agora de time, de equipe, porque o escritório da Patrícia, porém há um time que faz também advocacia e consultoria. Como que funciona esse serviço de vocês? Nós somos, o escritório hoje só eu como sócia, né? Mas eu falo que o Patrícia Rodrigues, né, advocacia e consultoria jurídica, não é só a Patrícia. Nós somos um time de advogados, né? Nesse decorrer do tempo, passaram alguns, tem muitos que permanecem comigo desde o início. E é um time forte, é um time que eu falo que somos uma família. Nós não fazemos nada sozinha, a Patrícia não faz nada sozinha, né? Eu tenho um time competente, dedicado, que corre atrás, sempre está fazendo o melhor para o cliente. Então, juntos, somos uma família para atender melhor ao nosso cliente, sempre da maneira aí mais competente possível. A área ambiental, Patrícia, a gente sabe que ela, para quem está de fora da porteira, né? Vê talvez o setor do agronegócio como um vilão e a gente sabe que não é. Muitas vezes não é um vilão. E eu queria perguntar para vocês como que funciona essa consultoria, essa assessoria jurídica na área ambiental. A assessoria jurídica, eu posso falar um pouco do ambiental, mas eu não sou especialista. Temos no nosso escritório advogado especialista em direito ambiental que faz essa assessoria também. Eu falo que todas as áreas, elas são importantes. O agro, não só a questão ambiental, como a questão da tributação, a questão civil, a questão trabalhista. A nossa consultoria, ela é completa. Nós temos consultoria ao produtor rural em todas as áreas, que eu acho que são importantes. Essa área trabalhista é uma área importante, a área ambiental também, né? É igual você falou, muita gente vê como um vilão e não é.
O agro, ele é importante, é lógico que tem que ser conduzido essa questão ambiental de uma forma delicada, para não ter impactos aí ambientais, nós sabemos disso. Por isso que é importante ao produtor rural ele ter essa assessoria, para ele saber o que ele pode, o que ele não pode, o que ele pode usar, como que ele vai proceder, né? Qualquer coisa que ele for fazer na fazenda dele, para ele poder ter aí um auxílio melhor e a gente não ter esses impactos negativos. Se a gente fosse falar de estar atento, o produtor rural hoje ele está mais atento às questões jurídicas, assim, de direito mesmo, de possibilidades que ele tem, de não ser lesado, às vezes de um contrato mal redigido, mal colocado? Eu acho que ainda tem que aumentar bastante. Antes, o produtor rural, desde o início, né, a gente vê que vem melhorando ele ter essa noção que ele precisa de uma assessoria. Antes, a preocupação era só quando se tinha um processo ou uma questão jurídica para resolver. E hoje não. A gente vê que nós mesmos temos várias assessorias a produtores rurais, né? E nós fazemos contrato de compra e venda, acompanhamento em compra de fazenda, que é muito importante, tem muita documentação. Um simples contrato de arrendamento, ele não pode ser no Google, ele tem que ser específico. Então, o produtor rural, ele tem que se atentar a isso, ele tem que se atentar que ele precisa de uma assessoria, por mais pequeno que ele seja, porque ele faz negócios todos os dias. O produtor rural, todo dia, ele está comprando e vendendo. Então, ele precisa de uma assessoria, porque esses contratos, eles são importantes. Um contrato mal feito, ele pode gerar vários prejuízos ao produtor rural. A gente viu no passado, conversei com alguns agricultores na safra passada, inclusive, quando eles travaram preços que ainda estavam baixos, bem baixos, relativamente, né? E depois a gente viu subir bastante, né, os preços. E aí o produtor ficou muito preocupado, e às vezes ele não quer criar aquele ruído com a indústria que vai receber. Ele fechou a 150, estava a 190. Não, deixa assim mesmo. Esse deixa assim mesmo faz sentido, Patrícia? De revisão de contrato é realmente importante ou às vezes ele fica com muito medo de perder aquela negociação? É importante ele, antes de fazer, né, um negócio, ele ter uma assessoria para verificar esse contrato, para saber se está tudo certo. Porque assim, a gente fala que após assinar um contrato, se você fixou um preço, agora olhando tanto o produtor rural como a empresa, e esse valor aumentou, igual você falou, na maioria dos casos, o melhor é se entregar. Então, assim, a gente não aconselha, não vamos entregar, vamos rescindir esse contrato. Não é assim que funciona. Então, por esse motivo, que tem que ter uma assessoria para analisar o contrato, para saber se é um contrato que depois, caso isso aconteça, pode ser rescindido, porque nós sabemos que tem multas, e normalmente essas multas, o washout, são valores altos. Então, não compensa o produtor rural deixar de entregar. Às vezes, ele tem que entregar sim, porque o prejuízo que ele vai ter vai ser maior. E para a gente caminhar para o fim, se você pudesse falar assim, quais são as principais áreas ou temas dentro do direito do agronegócio que são gargalos, são calcanhar mesmo de Aquiles assim, do produtor, que às vezes ele nem sabe? Eu falo que tributação, que é complexo, tem muita coisa que o produtor paga de forma indevida, que ele não sabe, que ele pode, além de deixar de pagar, também ser restituído pelo que ele pagou. Vou citar aqui uma questão do salário-educação, por exemplo. Salário-educação, ele é um tributo, nós temos várias ações aí no estado, ele é um tributo que o produtor paga, só que o produtor, ele não é equiparado a uma pessoa jurídica. Então, o salário-educação, ele paga ali no E-Social hoje, né? Antes era na guia do GPS, que é a guia de previdência, paga pelo produtor rural, e é uma média ali de mais ou menos, lógico, depende do salário, mas vamos falar em torno de R$60 por funcionário. Lembrando que não esses R$60, né, esse salário de educação, ele não vai ao funcionário, tá? Ele não é pro funcionário. Então, ele é para a União.
Quando o produtor rural paga esse tributo, ele paga de forma indevida, porque ele só é devido à pessoa jurídica. Então, além de poder restituir os últimos 5 anos, né, nós temos várias restituições, porque às vezes o produtor rural pensa assim, não existe esse negócio de restituir dinheiro da União, principalmente, né, da União, mas sim existe, nós temos vários produtores rurais que já foram restituídos e também deixaram de pagar. Então a gente fala que um produtor rural que ele tem aí de 100 a 80 funcionários, é um valor muito grande que ele paga por mês. Nós temos clientes que já deixou de pagar 20, 18 mil por mês. Caramba. Referente a esse tributo. Então, lógico, são produtores maiores, mas nós temos produtores que pagam aí 1.300, 1.500, 2.000 por mês desse tributo que é indevido. Aí você fala, nossa, mas ele não sabe? Não, ele continua pagando, né? Boa parte continua pagando todo mês. E esse valor é um valor que ele pode aí, além de ter de volta, ele investir na fazenda, investir, né, em outras coisas. Exatamente, no próprio colaborador, em treinamentos. Nós sabemos o tanto que a nossa tributação é complicada. Sim. Então eu acho que quando você tem um direito, você tem que correr atrás dele. E você só vai saber, óbvio, né? As pessoas são leigas na questão do cada um na sua área, então o produtor rural está ali preocupado com a produção na fazenda, ele não sabe disso. Para ele saber, ele vai ter que ter uma assessoria para auxiliar ele nesse aspecto. Nós conversamos com Patrícia Rodrigues, aqui, advogada especialista em direito do agronegócio. Você tem um direito, corra atrás dele. Patrícia, obrigada, viu? Dele. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que me chamar, eu estou à disposição. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no podcast. E esse podcast é um episódio especial, nós estamos aí participando da campanha O Podcast é Delas 2023. E nós, como podcasters, temos muito orgulho mesmo de levar a voz de mulheres e também ser a voz de outras pessoas aqui por meio desse veículo, né, que são os podcasts. Eu quero te convidar para você continuar comigo aí, sempre compartilhando esse episódio, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, enviando para outras pessoas, que eu tenho certeza que muita gente tem interesse em saber sobre esse assunto. E antes de você ir embora, confere esse recado que eu vou deixar para você. Eu agradeço pela sua audiência aqui conosco no OlhaCast Agro e agradeço também aos nossos parceiros, a TRR PetroRio, que está sempre conosco aqui desde o início, e também a Tecaço. Te vejo num próximo episódio. Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast é Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast é Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.